Boa noite a todos. Eu acredito que hoje ninguém está aqui apenas para celebrar um diploma. Estamos aqui para celebrar todas as versões de nós que existiram durante esses 5 anos. Aquela que teve medo, aquela que quase desistiu, aquela que precisou recomeçar em algum momento e, principalmente, aquela que nunca deixou de acreditar que um dia estaria aqui. Enquanto construíamos uma profissão, a vida também seguia nos formando de outras maneiras. Durante 5 anos estudando o comportamento humano, mas enquanto estudávamos as pessoas, a vida também nos estudava. E talvez ela tenha sido a professora mais exigente de todas. Foi justamente aí que percebemos que nenhuma trajetória seria igual. Bastava olhar para a nossa sala. Éramos uma turma do noturno. Chegávamos depois de um dia inteiro de responsabilidades e por algumas horas dividíamos o mesmo espaço. Compartilhávamos os mesmos professores, as mesmas provas, os mesmos prazos, mas nunca as mesmas histórias. Talvez a gente nunca saiba completamente o que a pessoa sentada ao nosso lado precisou atravessar para estar aqui hoje. Porque se fosse possível enxergar tudo o que existe por baixo desta beca que hoje vestimos, veríamos muito mais do que um formando. Veríamos noites mal dormidas, ansiedades, medo, recomeço, mudanças, lutos, contas para pagar, sonhos adiados. E apesar de tudo isso, chegamos. E ainda assim, caminhamos juntos. Hoje eu percebo que essa talvez tenha sido a primeira grande lição da profissão que escolhemos. Entender que nunca conheceremos completamente a história de alguém, mas isso jamais diminui a importância de acolhê-lo. Afinal, ninguém pode ser resumido ao que deixa transparecer. Há sempre uma parte da história que permanece em silêncio. E talvez seja exatamente por reconhecer isso que escolhemos uma profissão que não começa pelas respostas, mas pela disposição de escutar. Uma escuta que não procura respostas prontas, mas que oferece presença. E talvez seja exatamente aqui que a nossa profissão comece a ganhar outro significado. Porque a partir de hoje, deixaremos de olhar apenas para as nossas próprias histórias. Seremos convidados a entrar com respeito e responsabilidade na história de outras pessoas. Escolhemos uma profissão que, muitas das vezes, acontece muito longe dos holofotes, mas profundamente presente na vida de quem cruza o nosso caminho. Porque existem dores que não precisam primeiro de uma resposta. Às vezes, elas precisam apenas encontrar alguém disposto a permanecer. A partir de hoje, pessoas confiarão a nós capítulos de suas vidas que talvez nunca tenham contado a mais ninguém. E talvez elas não se lembrem exatamente da palavra que vamos dizer. Mas eu espero que se lembrem de como as fizemos se sentir. E antes de encerrarmos este capítulo, existe algo que não pode deixar de ser dito. Porque ninguém chega aqui sozinho. Há quem sempre está esperando a gente no final de uma noite. Há quem tenha cuidado dos filhos para que alguém pudesse estar em sala de aula. Há quem tenha dividido o orçamento da casa para que uma mensalidade fosse paga. Há quem tenha celebrado as nossas vitórias quando nós mesmos já não conseguimos enxergá-las mais. A vocês, familiares, amigos e a todos que caminharam ao nosso lado, a nossa mais profunda gratidão. Este diploma traz apenas um nome, mas ele carrega o amor, o incentivo, a renúncia e o cuidado de muitas pessoas. Talvez, daqui a alguns anos, a gente não se lembre da nota daquela prova, do tema do seminário ou da ordem das disciplinas que nós cursamos. Mas eu tenho certeza de que nunca esqueceremos quem nos tornamos durante este caminho. Porque, no fim das contas, essa sempre foi a maior conquista dessa graduação. Não apenas formar psicólogos, mas formar pessoas capazes de olhar para outra vida com mais sensibilidade do que olhava 5 anos atrás. A psicologia nos ensinou que toda história merece ser ouvida. Hoje, ao olhar para a nossa própria história,
eu percebo que ela também merece ser celebrada. Porque vivemos os dias difíceis, porque permanecemos quando teria sido muito mais fácil desistir, porque escolhemos continuar. Hoje termina a nossa graduação. Amanhã, alguém se sentará diante de nós carregando dores que não veremos e perguntas que talvez a gente nem vai saber responder. E tudo bem, porque às vezes a maior diferença que um psicólogo pode fazer não está em ter todas as respostas. Está em fazer alguém sentir que não precisa mais enfrentar a própria história sozinho. Hoje, nos despedimos da versão de nós que sonhava em ser psicólogo, psicóloga. Amanhã, nasce a versão que terá o privilégio e a responsabilidade de caminhar ao lado da história de outras pessoas. Que nunca deixemos de fazer isso com a mesma humanidade que nos trouxe até aqui. Muito obrigada.